Boa tarde a todos. Estamos encerrando a parte 3 da dissolução imaginária do livro 3 sobre as psicoses, em que Lacan ele vai explicar a questão do processo dessa dissolução do imaginário e a questão do caso do presidente Schreba, a partir de uma nova ótica revista por ele mesmo, né? Então, nessa terceira parte, os pontos essenciais que Lacan vai transformar em teoria a respeito das psicoses no trecho, né, na terceira parte, é essencialmente a fragilização do eu no registro imaginário. Lacan descreve a psicose do Schreba como uma verdadeira invasão imaginária da subjetividade. O mundo de Schreba é dominado por uma dissolução do outro enquanto identidade. As pessoas ao seu redor não são percebidas como unidades sólidas, mas como fragmentos ou almas mortos. Isso revela que a relação de espelho que constitui essa estabilidade para o neurótico está profundamente desestabilizado na psicose. A própria identidade de Schreba é fragmentada. Ela se vê como um outro, um exemplo de si mesmo, cuja morte já foi anunciada. Um outro ponto é a função estruturante do simbólico e a falha, a foraclusão do nome do pai. Este é o cerne na teoria lacaniana da psicose. Lacan argumenta que a teia das relações imaginárias de Schreba estaria fadada a se desfazer em preto brilhante, uma dissolução completa, se não fosse sustentada por uma rede de natureza simbólica. Essa rede são os significantes da língua fundamental, termo de Schreba. Esse sistema simbólico que impõe uma ordem e uma certa estabilidade à experiência caótica. A forclusão, Verfung, para Lacan, resulta da forclusão de um significante fundamental, o nome do pai. Como esse significante não foi escrito no simbólico do sujeito, não há âncora para a significação e o mundo simbólico. Portanto, desmorona ou retorna de forma alucinatória no real. A língua fundamental de Schreba é uma tentativa desesperada de reconstruir um universo simbólico estável a partir de significantes que retornam ao exterior, as vozes. A linguagem como um sintoma e como salvação. Lacan dedica grande parte, grande atenção aos fenômenos linguísticos em Schreba, vendo neles a chave para entender a psicose. Os fenômenos da alucinação, as vozes que Schreba ouve, são extraordinariamente matizadas, variando de sussurros imperceptíveis a vozes divinas. Elas não são apenas ruídos, são fenômenos estruturados de linguagem. A língua fundamental é um sistema linguístico autônomo e enigmático, que se impõe a Schreba. Lacan destaca que ele diferencia com precisão os significantes. Autêntico, palavras verdadeiras e autênticas delas pelos raios divinos, apreendidos de cor, ritornelos repetidos sem sentido, como elementos decaídos do poder divino. A frase como estrutura, Lacan observa como a própria estrutura da frase se desloca do significado. Frases são cortadas, deixando o sentido em suspenso, demonstrando a valorização da cadeia simbólica em dimensão de pura continuidade, independente do significado. Isso mostra a linguagem em seu estado cru, não como um veículo de comunicação, mas como uma estrutura autônoma que domina o sujeito. O grande outro e a queda do ele. Este é um ponto crucial sobre a alteridade na psicose. Na estrutura normal, o sujeito se constitui em relação a ele. O grande outro simbólico, a instância da lei, a linguagem que garante a realidade. Foi ele que fez isso. Em Schreba, esse ele está perdido. O mundo simbólico, o outro, o grande outro, não existe. Mas
como uma instância consistente, que dê chão a esse sujeito. Então, você vai ter um desmoronamento do mundo simbólico. O que resta é apenas um parceiro direto e imediato, o tu de Deus. A relação não é mais mediada pelo simbólico, é uma relação imaginária e direta com a divindade, que é, paradoxalmente, né, o que sobra de Shireba, o que está no inconsciente de Shireba, um outro degradado, feminilizado, espelho da sua própria fragmentação, né? A injúria divina, a carcaça, e o ápice desse diálogo erótico e persecutório é o cume do ato da fala, onde a palavra não comunica, mas aniquila, e ao mesmo tempo constitui a relação. Bem, podemos fazer também, a partir desse trecho, uma crítica, né? Tanto uma crítica à visão reducionista que Lacan vai fazer da psiquiatria, a partir da psicanálise. As leituras que buscam reduzir o delírio a investimentos libidinais simples. Investigar se os homenzinhos são espermatozoides ou crianças é perder o ponto. A pergunta correta é: por que não seriam simples homenzinhos? Ou seja, é preciso tornar a experiência delirante em sua própria lógica e singularidade, e não tentar traduzi-la imediatamente para o código biológico ou sexual simplista. A análise deve focar na estrutura da linguagem da relação com o grande outro, e não apenas no conteúdo fantasmático. Por isso, a tese Lacan, nesse texto do presidente Shireba, a parte 3 do seminário 3 das psicoses, é uma demonstrativa da forclusão do nome do pai, que impede a inscrição do sujeito no campo simbólico de maneira estável, o que vai levar à fragmentação tanto no registro imaginário, né, a dissolução desse eu no imaginário e no outro. Então, o eu vai estar dissolvido nesse outro enquanto alteridade, um retorno do real sob a forma de fenômenos linguísticos e alucinatórios, as vozes, a língua fundamental, né? As construções delirantes é uma tentativa de estabelecer, de se restabelecer com os significantes disponíveis, Deus, astros, língua fundamental. Uma rede simbólica que dê sentido e estabilidade a um mundo que desmorona, é uma paranoia de salvamento. A relação com a alteridade é radicalmente transformada. O ele simbólico desaparece, restando apenas um tu imaginário e persecutório, Deus, com que esse sujeito mantém um diálogo direto e devastador, centrado na injúria e na palavra enigmática. Para Lacan, portanto, Shireba é o cerne da psicose. É a desordem fundamental na relação do sujeito com a linguagem e a ordem simbólica, que é essa ordem do grande outro. Para que vocês possam dar uma compreendida o que seria esse nome do pai, Lacan ele vai definir o nome do pai de uma forma muito interessante, né? Porque ele vai definir que é uma função que interdita e regula o desejo. Quando a função do nome do pai regula e interdita o desejo, na teoria psicanalítica, a criança inicialmente vive primeiro sua relação dual e fusional com a mãe. Ela está lá no registro imaginário, fundida com a mãe. Portanto, ela é o objeto que satisfaz todas as necessidades da criança. A intervenção paterna, chamada por Lacan de o nome do pai, é o significante que intervém nessa relação para introduzir uma lei, uma interdição. É o não dirigido à mãe. Você não pode ser o objeto de satisfação total da criança. E a criança, você não pode possuir a mãe completamente. Forma-se, portanto, a metáfora paterna. Lacan chama esse processo, né, de constituição e construção dessa metáfora, onde o significante pai ou sua função substitui o desejo da mãe.
essa operação bem-sucedida, se for bem-sucedida, tira a criança dessa relação dual e fusional com a mãe e a lança no mundo de relações triangulares, mãe, criança, pai, a qual é a base do complexo de Édipo. Então, você tem que ter a tese, a síntese e a antítese. A função, ou seja, o sujeito ele vai sair de uma relação paradoxal, dual com a mãe e fusional, para entrar no mundo dialético, em que você vai ter uma mediação do campo do simbólico, em que essa mediação, se bem sucedida, vai retirar a criança do campo imaginário e jogá-la na dialética da vida. A função a função da amarração. O nome do pai é o significante fundamental que amarra, fixa significados, dando estabilidade ao mundo simbólico do sujeito. Sem o nome do pai, o mundo da linguagem seria um fluxo infinito e caótico de significantes, sem uma amarração fixa. Uma palavra poderia significar qualquer coisa. A gente observa um pouco disso hoje em dia, principalmente nas redes sociais, quando você às vezes coloca uma palavra, e aí você pode ser agredida ou agredido, né? A partir de uma palavra por um sujeito que não tem essa amarração fixa. Então, ele vai atacar. Então, isso pode ser de diversas formas. Pode ser uma máscara que você usa na rua, pode ser a forma como você se apresenta, a forma como você se veste. Então, se o sujeito ele tem uma desamarração, né, no campo simbólico, aquela questão ela vai se tornar uma questão para o sujeito. O fundador do campo do grande outro. O nome do pai é o significante que instaura a própria instância da lei, da ordem e da linguagem, que Lacan chama o grande outro. Ele representa a existência de uma ordem pré-existente à cultura. Pré-existente, a cultura, a linguagem, as leis sociais, na qual o sujeito deve se inscrever. Porque sem o pai, esse sujeito ele não consegue se inscrever na cultura. É a partir dessa inscrição que o sujeito ele vai se colocar. Isso também vai ser o responsável pelos fenômenos sociais, né, de grupo. Se o sujeito ele está muito inscrito também, porque é necessário ter ele manter uma própria regulação a partir disso, ele vai pensar conforme o grupo, né? O grupo social da qual ele pertence. Sobretudo se o sujeito ele não, nessa parte da triangulação, em que você vai ter pai, mãe, criança, tese, síntese e antítese, o sujeito ele não conseguir dialetizar com o próprio desejo, com suas próprias questões. Então, o que acontece se a função do nome do pai falha? É a forclusão. Este é o ponto crucial para entender as psicoses, como no caso de Schreber. Então, podemos ficar por aqui. Agradecemos aos ouvintes. E próxima semana temos mais um pouco sobre o curso do Seminário 3 de Lacan, as psicoses, né? Sobre essa questão, encerramos hoje a dissolução imaginária e, posteriormente, iremos adentrar no próximo capítulo. Obrigada a todos e até a próxima semana.